No vídeo anterior, nós havíamos visto como criar as vistas das seções com as respectivas tabelas de materiais até aquela seção, né, acopladas. Então nós agora vamos ver uma outra maneira de criar esse resumo de materiais, que é através de uma tabela simples, né? Então, como é que funciona? Você clica numa linha de seção e vai ter essa opção aqui, ó, Add Tables. Vamos começar criando a tabela de movimentação de terra. Tá? Então eu escolho esta opção aqui, volume total. E aqui a tela é muito simples. Eu vou indicar para ele qual é o estilo da tabela, vou indicar qual é o alinhamento, quais são as linhas, qual é o grupo de linhas e seções. Né? Aqui está fácil para mim, que eu só tenho um alinhamento e um grupo de linha de seção, mas preste sempre atenção nisso. E qual é a lista de materiais? Também está fácil para mim, porque essa é a lista de materiais que eu criei lá, né, que eu configurei com esse nome aqui, quando eu, antes de eu gerar os materiais das minhas vistas, né? Então, eu vou escolher o nome da minha vista, da minha lista de seção de materiais. Se você não sabe como configurar uma lista de materiais, veja o vídeo anterior a esse aqui. E aqui alguns parâmetros mais de visualização das tabelas, né? Eu quero dividir minha tabela, eu quero fazer tudo numa única tabela. Então, vou dizer que eu queira dividir. Qual o número máximo de linhas por tabela? Eu vou só para exemplificar, eu vou dizer assim que o máximo de linhas numa tabela vão ser 5 linhas. Pronto. Qual o número máximo de tabelas por linha? Quer dizer, quando ele quebrar a cada 5 linhas, ele vai criar outra tabela do lado e mais uma do lado. Então aqui dariam 3 tabelas, é o máximo. Daí ele começa a criar embaixo, né? Então, máximo de 3 lado a lado. E qual é o espaço entre essas tabelas? Eu coloco um certo espaçamento em milímetros, né? O título da tabela, onde é que vai estar? O comportamento da tabela, ela vai ser estática ou dinâmica? Se ela for dinâmica, qualquer alteração no projeto ela se atualiza automaticamente. Se não, ela permanece, aqueles valores ficam fixos, independente de mudanças no projeto. Vou deixar dinâmica, ok, e aí é simples. Ó. Aí você indica a posição de geração da tabela. Olha o que ele fez, ó, exatamente o que eu pedi. Número máximo de itens por linha. 1, 2, 3, 4, 5. Deu 5, ele criou uma tabela do lado. Deu 5 aqui, ele criou outra. Deu 5 aqui, ele foi para baixo. Né? E o espaço entre elas? É aquele espaço de 40 e tantos milímetros que está indicado na minha configuração da geração dessa tabela. Então, olha, para cada uma das minhas linhas de seção, ele vai mostrando qual é a área de corte, de aterro. Aqui, ó, tem qual é a estaca, em que ela está, em que a seção está. Qual é a área de corte, área de aterro, volume de corte, volume de aterro, volume acumulado de corte, volume acumulado de aterro e o saldo. Você vai acompanhando e vê, olha, começou com saldo 0, aí foi tendo bastante aterro, foi tendo bastante corte, né? E no final das contas, ele foi somando, etc, etc, mas em determinado momento virou aqui, se inverteu, né? E o volume do aterro passou a ser maior do que o volume do corte, né? Ele calcula o que é corte e o que é aterro dependendo da ordem que você coloca as superfícies, né? Dependendo de qual você considera como base e qual você considera a superfície de comparação. Voltando a lembrar vocês, quem não sabe como configurar a lista de materiais, pode assistir o vídeo anterior em que eu mostro como é que é feita essa configuração. Então, agora eu vou gerar uma tabela parecida com essa, só que para um material específico. É a mesma coisa, eu venho aqui, Material Volume, e ele entra na mesma tela, igualzinho, igual. Só que eu tenho que escolher um item a mais aqui, que é o material. Vou dizer, olha, eu quero calcular o asfalto do pavimento. Eu vou colocar os parâmetros iguais, olha, eu quero no máximo 5 linhas, no máximo 3 por linha, e ok. Vou pedir para ele gerar aqui também. Esse aqui, ó, é o material do asfalto do pavimento. Para cada uma das seções, qual é a área e qual é o volume desse material, né? Ele vai calculando e no final ele totaliza o material. Como é muito bem comportado, né? Porque é igualzinho, né? Esse material, a seção é igualzinha em cada... O formato do meu pavimento está idêntico em todas as minhas seções, então o volume também e a área vão ser idênticos nesse caso aqui, tá? Mas poderia ser um material que eventualmente poderia variar. Um bom exemplo de material que varia, de variações aqui, é justamente a movimentação de terra, né?
Enfim, se quiser gerar para os outros, seria a mesma coisa. Essas tabelas são coloridas assim, mas você pode configurar para que elas apareçam de outra forma, não tem problema nenhum. Então, basicamente é assim que se calcula o material e representa o volume de um determinado material ou da terra movimentada através de tabelas e não necessariamente através de tabelas associadas às vistas, e sim tabelas independentes das vistas.